mão me dão. Os médicos disseram que não tem mais jeito, mas e que última palavra vem do Deus. Tu és o Deus que ainda cura, que ainda faz o mar se abrir. E hoje eu creio que vais agir. Uma palavra, tudo pode acontecer. Se te tocar na tua orla, eu sei que vou viver. Toque em mim, Senhor, como um teu restaurador. Toca em mim, Senhor, como tocaste no leproso, no cego, no sofredor. Toca em mim, Senhor, cura as feridas do meu interior. Eu só preciso de um toque teu para viver o teu milagre, ó Senhor. Se a fé é tudo que eu tenho, então vou segurar as promessas que um dia ouvi no altar, mesmo sem te adorar. Porque sei que estás aqui a me tocar. Toca em nós, Senhor, toca nos nossos familiares com o teu poder restaurador. Toca em nós, Senhor, como tocaste no leproso, nos cegos, nos sofredores. Toca em nós, Senhor, como tocaste, cura as feridas do nosso interior. Nós só precisamos de um toque teu para vivermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, em nossos familiares. Toque, toque, Deus, e tudo vai transformar pela tua poderosa mão. Oh, aleluias! Toca em nós, Senhor. Os nossos familiares precisam do teu tocar, do teu poder restaurador. Toca, toca em nós, toca neles com o teu poder sobrenatural, Senhor. Toca em mim, Senhor, como cura as feridas do nosso interior. Nós só precisamos de um toque do Senhor Deus para os milagres dos senhores acontecerem. Aleluia. Das famílias,
Aí eu repreendo toda e qualquer ação, toda e qualquer obra do mal, toda e qualquer ação de atrapalho. No nome de Jesus Cristo está maneteado, paralisado e destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, nada e ninguém poderá impedir das bênçãos virem e nos alcançarem. Nome de Jesus Cristo. Vamos meditar em 1 Pedro. Estamos aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 21. Que diz assim, o título da mensagem é O amor fraterno, agirmos como Jesus agia. Nome de Jesus Cristo. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, né? Misericordiosamente, devemos de ser misericordiosos, amorosos, bondosos e afáveis. Afáveis quer dizer, né, coisas agradáveis, pessoas agradáveis ou coisas agradáveis, acolhedora, gentis, educados e cordiais. Isso que quer dizer afáveis. Devemos de ser pessoas assim, como Jesus era, né? Pessoa agradável, temos que ser pessoas agradáveis, que as pessoas gostem de conversar conosco, de se achegar a nós, de conversar conosco, né? Acolhedores, gentis, educados e cordiais, cheio de amor e bondade, de paciência, cheio dos frutos do Espírito Santo, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, né? Por herança de Deus, de Jesus. Jesus conquistou as bênçãos para nós. Hoje, depois que Jesus conquistou tudo e nos concedeu viver na graça abundante dele, o ser humano, né, tá super bem. É só ouvir, aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, e procurar fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, para alcançar as bênçãos que Jesus já nos concedeu. Só que nós devemos fazer a nossa parte, né? Jesus conquistou, mas nós temos que fazer por merecer. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Olha só, a palavra nos falando conosco, né? Se Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Tem pessoas que falam mais e ouvem menos. Está fazendo ao contrário do que Deus quer que nós façamos, por nosso bem. Se fosse isso, Deus tinha dado duas bocas. Se fosse para falar mais. Não, Deus deu uma boca só e 2 ouvidos. Então quer dizer que é para nós ouvirmos mais e falar menos. Quando falarmos, quando o nosso ouvir vai nos dar entendimento para nós falarmos e quando falarmos coisas boas, coisas proveitosas. É o que nós devemos. E os seus lábios não falem enganos. Né? Por nossa boca, os nossos lábios não falar coisas erradas, falar engano, enganar os outros, ou para fazer o mal, para falar mal. Se não pode falar bem, não quer falar bem de alguém, não fale nada. Se não falar nada, já está sendo abençoado, abençoada. Aparte-se do mal e faça o bem.
Busque a paz e a siga. É a palavra de Deus nos ensinando como precisamos aprender de Deus. Né? O ser humano, quanto mais aprendemos de Deus, mais sabedoria Ele nos concede. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha só a importância de ser justo, de procurar fazer as coisas certas, é o nosso dever e obrigação. E além de agradar a Deus, nos abençoa grandiosamente, porque fazer o bem, fazer o certo, manifesta a justiça de Deus, o agir de Deus, o prover de Deus, né? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O rosto de Deus é contra pessoas que fazem males, que falam, né, mal dos outros, que fazem mal. Falar mal dos outros, do próximo, já é fazer mal, já é errado. Se não pode falar bem, não fale nada, guarde a boca. É o que Jesus diz. Devemos fazer o que Jesus fazia, andar como Jesus andava. Jesus nos ensinou. E Ele está nos ensinando todos os dias através da sua palavra. É? E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Ninguém vai nos fazer mal se formos zelosos do bem. A palavra que está nos dizendo. Como é importante ser zeloso do bem, procurar fazer o bem, as coisas certas. Ninguém nos fará mal se nós fizermos o que é certo e sendo zeloso do bem. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Amor da justiça. Da justiça. Qual justiça? A justiça de Deus, do Evangelho, da verdade, de Deus, de Jesus Cristo. Porque muitos padeceram e muitos estão padecendo. Mas se padecerdes por amor da justiça, Jesus é o justo, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Não temos que ter medo de nada nem de ninguém. Se estivermos falando a verdade, Deus manifesta a justiça, o poder dele. Não precisamos ter medo deles, de nada e nem de ninguém. A palavra está dizendo, eu creio na palavra de Deus. Eu não creio no conselho de homem. O conselho do homem é vão. Mas o conselho de Deus, da palavra de Deus, essa é poderosa, é verdadeira. Agindo Deus, quem impedirá das bênçãos virem nos alcançar, dele nos proteger, nos livrar? 1000 cairão a nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A minha esperança está em Deus, em Jesus. A minha esperança está nele, a minha sorte é Jesus, a minha esperança é Ele. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Minha esperança é fazer a vontade deles aqui, andar nos caminhos deles, fazendo a vontade deles, para ajudar eles, ser um ajudador, para resgatar as almas, para eles salvarem. Esse é meu dever e obrigação aqui nessa terra. É o meu idem. Ele me ungiu, me consagrou, me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum, para fazer as obras dele. Não é para mim me achar, porque eu não sou nada. Eu sou simplesmente um punhadinho de pó usado por Deus para fazer a vontade deles, para ajudar o ser humano a encontrar
a tomar a decisão de querer Deus, porque a melhor decisão que um ser humano pode tomar em toda a sua vida é fazer o que está escrito no Salmos 37, versículo 5, e andar nos caminhos de Deus, e dia após dia, com esforço e dedicação, luta, adquirindo a chave para abrir a porta estreita, a chave que vai dar a entrada para viver com Deus para todo sempre. Essa é a verdade de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará. Aceitar o que não é verdade. Se aceitar, é Ele Deus. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Deus está falando. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, que falam mal de mim não me atinge, porque, né? Agora, se falar eu estando errado, aí é diferente. Aí eu tenho que me consertar, eu tenho que eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me analisar e assumir os erros, pedindo perdão para Deus e procurando não fazer mais, não pecar mais. Naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores que ficam confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então não é bom, né? Fala mal do servo de Deus, do servo que anda procedendo como Cristo, como Deus quer que ele ou ela proceda. Se você não quiser falar bem do servo de Deus, ou de Deus, Pai, Deus, Filho, não fale nada, e muito menos escarneça, e muito menos zombe, e muito menos faz brincadeira, chacota, alguma coisa, porque você está prejudicando a você e aos seus. É muito sério. Então não faça isso. Se fez, se arrependa, peça perdão a Deus e não faça mais. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim eu quero. É melhor padecer fazendo bem. Se precisar padecer para fazer o bem, vamos padecer. Não porque queremos. Não queremos, não gostamos, ninguém gosta. Ninguém gosta de sofrer, de padecer, de sofrer. Mas se for por Jesus, por Deus, por Jesus Cristo, se precisar, temos que estar pronto para o que der e vier, no nome de Jesus Cristo. Ele está conosco e sempre estará. E se precisar, ele envia um anjo. Um anjo tem poder de eliminar 185 mil soldados assírios lá, que ia atacar o povo de Deus lá no tempo do rei Davi, que ia atacar Israel, Judá, o povo de Deus. E eles fizeram jejum por 7 dias, todos o povo e os animais não comeram e não beberam por 7 dias, e Deus enviou um anjo lá no arraial do Sírio e matou um anjo só, e matou 185 mil soldados assírios, 185 mil soldados assírios, não ficou um de pé, um vivo, não é brincadeira. Os anjos de Deus trabalham em favor das pessoas que hão de herdar a salvação. E eles são poderosos. Eles não tem, eles com espada de flamengo diante de fogo, poderosos, cortando com os fios dos 2 lados, dos 4 lados do Oriandalaxê. Não é brinquedo não, anjo de Deus, com 2 espadas na mão, corta dos 4 lados. Porque também Cristo padeceu uma vez
pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele era justo, nós éramos injustos, pecadores, malfeitores. Mas ele, o justo pelo injusto, o justo Jesus para lavar-nos, para levar-nos a Deus, para nos levar a Deus, a querer Deus, a depender de Deus. Porque naquele tempo, antes de Deus enviar Jesus, de Deus pedir para Jesus vir, o povo tinha virado as costas para Deus, ninguém queria saber de Deus, só fazendo tudo o que não prestava. Aí você imagine. E Deus perguntou para o seu filho, seu Jesus, se você quiser ir lá fazer tudo o que está escrito lá em Isaías 53, cumprir com toda aquela palavra, toda a palavra que está escrito, para resgatar, para ensinar eles a depender de mim, para mim poder ter amor por eles, ter prazer neles novamente. E Jesus pagou o preço. E Deus teve. Porque se Jesus não viesse, Deus estava decepcionado totalmente, completamente. Ele iria exterminar com a humanidade, o ser humano. Não sei como ele ia fazer, mas que ele ia. Mas Jesus veio por amor a nós, ser humano, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito poderoso, Espírito de ressurreição. O homem mata, destrói, mas Deus não. Deus, ele dá vida e vida abundante. Ele ressuscita, como ressuscitou o seu Filho para que a obra se cumprisse de resgate total e completo da humanidade, porque Jesus veio para salvar a humanidade, resgatar o ser humano. Veio como o segundo Adão e nos resgatou o que Adão tinha entregue para o diabo, para Satanás, para Lúcifer. O diabo tinha entrado pela serpente e enganado Eva. E Eva comeu o fruto, desobedeceu a Deus. E Adão comeu o fruto, desobedeceu a Deus. O preço da desobediência do homem, ele entregou para o diabo o direito de ser Deus desta terra. Porque Adão foi colocado aqui como Deus dessa terra. E a Eva, tirada e feita da costela de Adão, seria a deusa dessa terra, para todo sempre, e os seus filhos deuses e as suas filhas deusas dessa terra. Mas pela desobediência, eles entregaram, e aí que começou o sofrimento. Eles tiveram que trabalhar, lavrar a terra para comer, tiveram que por desobediência. Mas Jesus veio e, como segundo Adão, e resgatou o direito da humanidade ir morar com Deus no paraíso. Adquirir a sua salvação, a chave para entrar na porta estreita, e adquirir a sua salvação para morar com Deus para todo sempre. O que o primeiro Adão, perdeu, Jesus veio e resgatou, achou, tomou e nos concedeu esse direito de viver a vida abundante. Nele, com ele, para ele são todas as coisas. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Só salvou 8 almas. A terra, ser humano todos, porque viraram as costas para Deus. Estavam fazendo tudo quanto é tipo de pecado, coisa terrível, cruel. E Deus deu chance. Noé pregou 100 e poucos anos. Muitos anos até a arca ficar pronta. Ensinando, pregando. E ninguém quis ouvir. E até os filhos, as nora e a mulher achou que o Noé tava fora, tava louco, ficando louco. Mas chegou num momento que eles viram, ele continuando fazendo a arca, mais sábio, mais lúcido que eles. Eles viram, não, pai, não está fora não, ele está muito, muito inteligente, ele está fazendo, vamos ajudar ele, porque é sério o que ele falou, o que ele está pregando, o que ele está ensinando, e as pessoas não estão querendo ouvir, não estão querendo, vamos nós, porque ele está lúcido, ele está muito cheio de vigor e cheio de sabedoria. Olha como ele faz esses cortes, olha como ele faz tudo isso aqui direitinho aqui, como está escrito, como o Deus pediu para ele fazer, vamos ajudar. E começaram a ajudar. Aí onde se salvou Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua mulher, 8. Isso é 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quem crê, for batizado nas águas e andar nos caminhos do Senhor até morrer aqui nessa terra, ou Jesus vir buscar a igreja, será salvo. É bem assim. Não é, aceitei Jesus, me batizei nas águas, agora posso fazer tudo o que eu fazia antes, eu estou salvo. Tá, não. Se você não continuar todo dia com a chave, nos planos da salvação, se eu tiver em pecado no dia que é hoje, Jesus vir hoje, e eu tiver em pecado, Jesus não vai me levar, eu vou ficar, não vou ser salvo. É todo dia, até partir, morrer, com o direito, com a chave, para quando Jesus vir, os mortos salvos ressuscitarão, ele ressuscitará os mortos salvos para ir com ele, e os vivos que estão nos planos da salvação irão com ele para o paraíso que aqui Adão, que era para Adão, que Jesus veio e conquistou. É direito nosso, é direito de todos. Mas tem muitos que estão partindo e não quiseram. E tem muitos aqui que estão nessa terra, andando nessa terra, e não estão querendo ainda. Mas Deus é bom, ele dá muitos anos de vida para o ser humano ter bastante tempo para tomar a decisão do Salmos 37 e salvar a sua alma, e andar nos caminhos de Deus e salvar a sua alma. Capítulo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça e nos ajudará, estará conosco todos os dias, até a consumação do século.
E diz mais aqui, para terminarmos e orar, o qual está à destra de Deus. Quem está à destra de Deus? Jesus Cristo, o seu Filho amado, unigênito, que ressuscitou. Veio aqui, pagou o preço, nos resgatou, salvou a humanidade, ou deu o direito à humanidade se salvar. Quem quiser, está disponível para todos os seres humanos. Mas para quem quiser, quem quer está disponível. Quem não quer, é o livre-arbítrio. O poder de decisão de cada ser humano toma, né? Ele tem esse poder de decidir se ele quer ou não quer, o que ele quer e o que ele não quer. E ninguém pode ir contra a decisão do ser humano. Se o ser humano quiser Deus tem compromisso com ele, com ela. E se ele não quiser, ela não quiser, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas a salvação Jesus conquistou. É direito de todos. Ainda há tempo, enquanto há vida. A salvação só se adquire em vida. Depois de morrer, não se adquire mais nada. Morto não fala. Não faz mais nada, já era. Então a salvação é adquirida, Jesus conquistou e nos presenteou o direito de salvar a nossa alma e de ter uma vida abundante aqui nesta terra, cheio de paz na nossa alma e cheio de vida abundante com Deus, em Deus, para Deus, e ainda o direito de adquirir a salvação para morar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todo sempre. É direito do ser humano. Jesus veio para salvar, ele salvou a humanidade. O ser humano não pode dizer. Não tem desculpa nenhuma por não se salvar, não salvar a sua alma. Não vai atingir Deus, não vai poder falar, vai só falar, pode até querer arrumar argumento furado, argumento que não tem valor algum. Deus deu o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio isenta de o ser humano atingir Deus com um monte de conversas insignificantes. Reclamação e murmuração, e é o que o ser humano vive fazendo. Já fazia lá, quando Deus libertou o povo das mãos de Faraó, viviam murmurando, reclamando, nada estava bom. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas ele entregou, ele entregou o seu Filho unigênito, Deus Jesus, seu Filho Deus Jesus, que sempre esteve com ele antes da fundação do mundo, antes de existir os planetas e tudo que existe. Deus e Jesus e o Espírito Santo já andavam juntos, ninguém criou Deus, ninguém formou Deus, ninguém fez Deus. Deus é e sempre será, ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, ele é infinito. Ele é o que ele é, todo poderoso e tudo de bom. Aleluia! Ao qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Jesus veio, pagou o preço, nos resgatou, nos deu tudo de mão beijada. É só nós nos esforçarmos, fazermos a nossa parte e conquistaremos, adquiriremos tudo e muito mais com Ele. Para Ele são todas as coisas. O prazer de Deus é ver nós, ser humano. Por isso eles nos ajudaram, nos ajudam e sempre nos ajudarão até a consumação do século, porque o prazer de Deus é ver o ser humano bem, é ver o ser humano realizado totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas. Mas o ser humano precisa se esforçar. Deus diz, se esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça, Deus ajuda. E com certeza, Deus ajudando não tem como não dar certo. Com certeza dará certo. Com Deus não se perde, não se empata, só se ganha. Essa é a verdade, total e completa. Ao qual está à destra de Deus,
tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos. Deus criou os anjos para trabalhar em favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Então, o que quer dizer isso? Os anjos, Deus formou, criou os anjos para trabalhar em favor de todos os seres humanos. Os anjos de Deus ajudam como Deus ajuda todos os seres humanos. Todo ser humano que pede ajuda a Deus, ao Deus vivo, ao Deus do céu, Deus não faz acepção de pessoa alguma. Ele ajuda a todos, ele ama todos. Deus ama todos os seres humanos. Ele só não tem nada a ver com o pecado do ser humano. Mas o ser humano, ele ama a todos. E o prazer de Deus é que o ser humano deixe o pecado. Porque o pecado só traz morte, sofrimento e tudo de ruim. Havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo Deus concedeu para o seu Filho. Quando ele cumpriu a obra completa aqui na terra, resgatou a humanidade, salvou a humanidade, Deus o ressuscitou e deu poder, todo o poder que Deus tem, ele também tem. Deus deu para o Filho. E glórias a Deus por isso. Como é importante a gente aprender de Deus, saber da verdade de Deus e aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para nós termos paz para a nossa alma e vida com abundância. Nós sabendo da verdade, o ser humano sabendo da verdade, ele não vai aceitar o que não é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará, vos despertará. O ser humano precisa saber da verdade de Deus, do quão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo querem nos ver bem. E por isso, para isso, eles nos ajudam. Desde o começo da humanidade, Deus tem ajudado o homem, tem auxiliado o homem, tem estado com o ser humano, com todos os seres humanos, ajudando, protegendo, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, de tudo o que é ruim, porque Deus quer ver, o prazer de Deus é ver o ser humano se realizando nele totalmente e completamente. E o ser humano só se realiza totalmente e completamente só em Deus, não tem outro jeito. Não se compra, não se ganha, se conquista meditando, se envolvendo com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Nome de Jesus Cristo. Famílias, ouçam a voz de Deus, dê crédito à palavra de Deus, se envolvam com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, para vocês abençoar vocês, suas famílias, seus filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, tataranetos. Se você não quiser por você, faça alguma coisa para eles se salvarem a alma deles, para eles viverem com Deus para todo sempre, nas maravilhas de Deus, sendo cuidado, sustentado, alimentado. Deus será o luminário deles, nossos, todos, para todos sempre, sem dor, sem sofrimento, sem falta de nada, só vivendo, louvando a Deus, realizado totalmente, completamente em todas as áreas. Isso não é para 1000 anos, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quilhão de anos, não, é para sempre, para toda a vida, para sempre, nunca vai ter fim. Isso é demais de bom. O ser humano precisa, 2026 agora, se envolver. Os que não se envolviam com as coisas de Deus, se entregar a Deus.
tomar a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5. E falar com Deus, expor a situação para Deus poder ajudar a mudar as suas histórias, as suas vidas e dos seus familiares. Nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo todas as famílias, abençoo nossas famílias, abençoo a família da minha esposa, abençoo todas as famílias da terra, abençoo a família dos meus vizinhos, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do nosso Brasil, de todos os estados do nosso Brasil, de todos os países do mundo, que venha agir, haver um agir poderoso de Deus, cessando essas guerras, que os líderes venham cuidar do ser humano, ajudar o ser humano a viver bem, a viver feliz, ajudando a suprir as necessidades do seu povo. Que Deus abençoe todos os líderes de todos os países que está sobre a terra, dando sabedoria, tirando para quem tem um coração que não é bom, que Deus coloque um coração bom, um coração de carne, um coração sensível, um coração com amor, com compaixão. Aleluia! Haja, Senhor, nessas lideranças, que use as riquezas de cada dos países deles em prol dos habitantes do seu país, para suprir as necessidades do povo do seu país. Nome de Jesus Cristo, que esse 2026 seja um ano de restauração de corações, de ações de bondade, de misericórdia, de amor no coração dos líderes, das lideranças e de todos os que envolvem, que estão ocupando cargo ajudando as lideranças dos países, que eles tenham, que eles venham ter um encontro com Jesus, o Filho do Deus vivo, no nome de Jesus Cristo, e todos os seres humanos, todas as famílias. Senhor, lança o manto da tua salvação sobre os nossos familiares da minha esposa e todas as famílias da terra, nome de Jesus Cristo, que haja um avivamento nesse 2026, como houve em 2025, e haja grandiosamente um mover de Deus nos corações, nas almas das famílias, dos seres humanos, nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, quem impedirá do pedido do servo de Deus chegar a Deus e Deus se compadecer de todas as famílias e tocar no coração dos líderes de cada país e das suas comitivas e dos seus ajudantes para um mover de mútua ajuda, de paz na terra, de compaixão, de misericórdia e de amor, que o amor de Deus abranja toda a face da terra. Nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que esse 2026 seja cheio de saúde, de paz, de alegria, de conquistas, de amor, de compaixão, de misericórdia, de compreensão, de paz, de bondade.
que a maldade caia por terra e a bondade prolifere, cresça, multiplique, triplique, quadriplique, e cada vez mais a bondade, o amor e a misericórdia de Deus vá de encontro aos corações do ser humano, da mente, da alma dos seres humanos, nome de Jesus Cristo, e se aposse, transformando essas trevas em luz, que é Jesus. Eu abençoo a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Tenha uma virada de ano cheio das bênçãos de Deus para suas vidas, para suas famílias, nome de Jesus Cristo. Abraços, abraço em sentir no coração de compartilhar, amém.